está nos assistindo também. A gente vai falar do nosso próximo inverno e antes de falar do inverno, a gente fala de um país tão grande que é o Brasil, que nós temos regiões que nem inverno tem. Então a melhor maneira de aproveitar esse material é realmente a gente adequar, pegar as formas chaves e adequar para bases mais leves. De tudo que está acontecendo lá fora até o momento, tanto de editorial de revista, e-commerce, tem muitas alfaiatarias bem pesadas, tecidos pesados, que aqui cada marca vai ter que fazer uma avaliação do que é mais importante. E antes de ir para as formas, queria passar aqui nas palavras-chave, texturas ainda com muita força, vindo do último verão, passando pelo inverno 22 e se estendendo até o próximo. Elementos de vazados, os cutouts, que não só estão presentes no feminino, mas no masculino eles começam a aparecer. Sobreposição, tanto sobreposição como efeito no look, até como detalhe de peça. E a desconstrução, que eu acho que em termos de design é o que a gente tem que mais está dando o que falar. Ao invés de só mostrar, queria ilustrar para vocês tudo isso, começando pelas texturas. A gente está falando de inverno, mas a gente não pode linkar a textura apenas como algo pesado, craqueloso, efeito crinkle. A gente vai ter desde versões muito leves, aonde vão remeter os tules e as rendas, versões de transparências que vão das mais simples, como o Raimut Chiffon, até a organza plumetis, que ela já tem uma textura própria. E essa imagem que eu acho muito importante, como eu venho falando há algum tempo, a Chanel está se reinventando e cada vez mais se revitalizando para atingir o nicho de mercado jovem. No caso dessa imagem, a gente tem uma textura com apelo mais natural, com a pegada do linho, e a outra que vai mais para uma versão de um tweed. Então, misturas de texturas vão ser importantes também. Elementos com vazados e cutouts. Quando a gente fala de mostrar partes do corpo, já ficou nítido aquela calça sem a parte dos espelhos. Isso praticamente vários magazines já fizeram. Elementos de vazados próximo ao colo sempre são os comerciais, assim como no ombro. Então, tanto a primeira imagem no editorial da Vivienne Westwood, quanto aqui no body da coleção da Celine, a textura sendo identificada numa base muito similar ao tricô Beryllus, que ele é um tricô, mas tem um trabalho de canaletas. E essa imagem central, eu acho que ela também tem uma importância muito grande. Porque antes a gente via assim, renda para lingerie, renda para festa, o brilho para noite, e agora está cada vez mais tudo junto e misturado. Eu falei ontem e hoje saíram editoriais comprovando isso, a ideia da renda, inclusive para o mercado do fitness. É lógico que a gente tem que ver costurabilidade, resistência, mas cada vez mais os tecidos, eles não têm um espaço, um nicho, eles vão cada vez mais abrangendo. Então aqui é um body numa versão de renda que tem o vazado na lateral. Um exemplo que a gente citou é a renda bonded, porque é uma renda que ela já é dublada, ela já tem um fundo, então ela não precisa passar por outro processo de dublagem. E efeitos de sobreposição, os layers e as camadas. Pode ser uma versão de um vestido transparente, com uma blusa por baixo, principalmente com gola alta, que isso vai ser comentado. Amo essa imagem central, porque as botas vão estar aparecendo com frequência nos editoriais, os escarpins com bicos bem finos também, e o retorno muito grande das meia calças e das leggings. Aqui no caso a gente tem uma meia que vai até a altura do joelho, a saia midi que ela está usando é num material telado, mas ele não tem fluidez, ele é mais armado, como a nossa malha Hermesh, que já foi lançada há muito tempo, e a mistura do matelassé na parte do casaco. Então aqui a gente tem camadas e texturas dentro do mesmo look. E essa do Ferragamo, que eu acho também muito importante. Quando a gente falar de calças, independente delas serem ajustadas ou mais largas para o próximo inverno, as barras com detalhes vão fazer a diferença. Vão poder ser os zíperes, vão ser as aberturas, mas pode ser esse efeito de camada. Aqui a gente tem uma calça wide na coleção do Ferragamo, que ela tem como se fosse uma camada interna. E isso também vai estar presente na coleção da Chanel. Se eu tiver que citar um tecido para exemplificar do que pode ser feito essa calça aqui, pode ser a malha neoprene na versão light, que ela tem um bom caimento. E desconstrução. Eu elegi aqui um editorial para mostrar para vocês, que é da Tommy, em parceria com a Romeo Hunt, onde mostra um clássico do inverno lá fora, que é o Trench Coat, mas com uma mistura de materiais incríveis. Pode ser similar a gabardine Easy Care, pode ser um tecido tecnológico,
mas aqui é uma peça realmente que ela parte do sentido de desconstrução e do sentido de utilitário. Ela pode ser usada várias vezes de várias formas. Pode ser destacado a parte de baixo, aí aqui passa a ser um casaco mais curto. As mangas podem ser destacadas também e passa a ser um colete. Outro item dessa coleção, ser sem gênero. Esse trench coat pode ser usado por eles e por elas, assim como esse colete, na mesma malha que eu falei para vocês daquela saia, que é a malha mesh, que ela é mais estruturada. Aqui no caso, todos os bolsos são modulares, eles podem ser removidos. Indo para os tops, com um item que não quer nos abandonar, muito pelo contrário, cada vez mais ele está ganhando mais editoriais, mais coleções e principalmente novos materiais. Então a presença dos bralettes e dos corsês, eles surgiram no sentido contrário. Geralmente as marcas mais populares olham para as mais elitizadas e tentam reproduzir algo semelhante. Aqui é um top que era usado nos festivais de músicas, que ele aconteceu nas marcas populares e hoje em dia marcas como Balmain, Chanel, todas elas têm o bralette na coleção. Na L da Alemanha agora de setembro, aparecendo no paetê. A questão do paetê é um ponto muito importante da gente tocar, porque ele vai aparecer muito para o dia, não para a noite, mas ele tem realmente que ter essa ideia de conforto. Aqui no caso ele está como sobreposição. A ideia de texturas aqui bem similar à renda Kai Cos preto, que ela tem esse efeito mais estruturado e não tem um desenho tão romântico. E por último o bandô. O bandô ele já foi muito forte no verão passado, ele aparece menos no inverno, mas aqui é para imprimir para vocês essa ideia que o tie-dye não vai sumir. Ele ainda continua aparecendo, até uma indicação pode ser usado o fundo como a malha neoprene e o detalhe pode ser feito no jersey tie-dye printed. Outros exemplos de bralettes, aqui mais numa versão de sutiã mesmo, mas o destaque aqui são para as bases acetinadas. Podem ter as alças mais largas e o bojo mais arredondado, como o cetim de viscose. Na imagem central, ele tem essa brincadeira que vem até do beachwear, de ter as divisões onde vai ter o efeito do vazado. E esse último com um ar bem vintage mesmo, como se fosse um sutiã de antigamente. Eu até brinquei com o pessoal aqui outro dia, eu falei, gente, parece o sutiã da minha avó, que ele era mais estruturado, não tinha elasticidade, mas ele mantinha, né, o peito mais forte. Dentro dessa definição de bralettes e corsês, já adianto para vocês que os setes, os coordenados vão ser importantes, inclusive em alfaiatarias. E por que não fazer a terceira peça? A calça, o bralette e o paletó. Na imagem central, uma versão mais minimalista, mas que ela anda em conjunto com essa, porque elas são mais cavadas realmente para quando colocar a calça ou a saia ter o efeito do vazado. Aqui similar à malha Laneige ou o próprio Laneige pode ser usado. E nessa segunda, a versão do neoprene, por conta da elasticidade e de ser um tecido super eficaz na parte da estamparia. Golas altas, muitas e muitas golas altas. Eu acho que independente de região, a gente consegue trabalhar as golas altas, principalmente fazendo brincadeiras com os tecidos e com os decotes. Pode ser uma versão tradicional, como na campanha da Dolce & Gabbana, também na L da Alemanha, onde até o jersey pitskin pode fazer a função. A Vestel Magazine de agosto, ela fez um tributo a modelos da década de 90 e ela trabalhou formas mais amplas e peças mais rasgadas. Aqui no caso é da coleção do Philip Lim. E a terceira, onde a gente tem essa brincadeira da gola maior, mais levantada e do decote mais profundo. Eu gosto muito e acho importante a gente fazer um paradoxo com essa tela, que também são de golas altas, mas aqui vai em questão da questão do conforto. A primeira é uma blusa bem ajustada no paetê. Então a indicação aqui ficou na malha paetê style, porque parece que tem um paetê, mas produtivamente ele é mais fácil, porque ele não é o paetê onde tem que trocar a agulha, fazer todo um trabalho de investimento em maquinário. Outra indicação pode ser a malha paetê Night Shine, onde ela tem um brilho bem mais sutil, são pequenos pontos brilhantes. E eu gosto muito dessa, porque é onde a gente trabalha o efeito de transparência, ou seja, pode fazer ela ou mais pesada, ou a blusa de gola alta mais leve, aqui numa versão do Tule Flex. E os vazados? Também procurei colocar de uma maneira comercial, onde temos a gola alta, o vazado nos ombros e esse efeito de sobreposição, similar ao tricô Rib Lux. E a imagem central é couro, continua aparecendo com muita força. Aqui na coleção da Sport Max está de uma maneira jovial, então são as tiras provocando a sensação de vazado.
Tecido para ser feita aquela peça. Pode ser a Leather Soft Fill, pode ser a malha Royal Leather para quem precisa de um bom custo-benefício. É que a Soft Fill, ela tem viscose na composição e ela acaba tendo um toque muito elegante. Na terceira imagem, a versão da Oscar de la Renta, onde tem o vazado formando esses gomos com botões. Ou seja, pode deixar mais aberto, pode mostrar menos a pele do braço, cada um usa como quer. Indicação aqui, crepe Bruxelas. E as camisas? Considero muito importante as camisas, independente do mercado ser jovem ou contemporâneo. Para o jovem, as apostas são as versões cropped, que estavam agora na coleção da Jacquemus. Como a gente tem aqui na L a indicação da Tricoline Blend Span, que é um clássico aqui na Focus. Na imagem central, algo mais invernal. Tem um volume, mas é um volume mais fluido desse veludo, então a indicação é o veludo de viscose Span. E acho essa muito importante. Não é que todas as empresas vão retornar, algumas vão optar pelo home office. E quando a gente está fazendo reunião, viva Google Meeting, viva Zoom, aparece geralmente gola, né? E a mão de quem se mexe muito como eu. Então, golas e punhos são importantes. Nos punhos, às vezes um detalhe muito simples de deixar ele mais alongado. Aqui a gente fala de uma camisa que ela tem um volume maior, então a indicação é do Ice Cotton. E a ideia também de muitas vezes tirar o abotoamento e deixar o zíper. Exemplos de camisas acetinadas. A primeira com um volume e com um brilho diferente, aqui no caso a indicação é o Liquid, porque ele vem com uma camada de cirê. Quando a gente fala de golas, não é que elas precisam ser exageradas, mas elas precisam ter um detalhe. Então aqui, sem gola, ou pode fazer uma gola mal na coleção do Giorgio Armani com bordado, tanto na gola quanto no punho. E a terceira imagem, onde a gente fala dessa história das estampas de lenço, mas aqui no caso com monograma da coleção do Valentino. Se alguém quiser uma opção de um tecido que tem essa característica de estampa, na família do satin cristal twill printed, tem a ideia de lenços. E se alguém quiser uma ideia de tecido para estampar, tem o Liquid Shine, que tem a versão PT, mas eu já vi ótimos resultados até em tonalidades off-white. Na parte das camisas brancas, mesmo o cenário sendo bucólico, a camisa é mais moderna, tem essa característica de ter a parte do ombro mais levantada, isso tem aparecido muito na coleção da Isabel Marant. Volume na parte dos ombros e essa que eu gosto muito, porque ela vem muito da história da desconstrução. Além de ser essa camisa mais aberta, parece essa história das alças, essa parte que a gente vê como o abotoamento, ela pode ser destacada. Então eu posso usar essa camisa de mais do que uma maneira. Todas as indicações aqui são do Ice Cotton, que é um tecido que ele tem um toque empapelado, ideal para fazer peças com volume. Camisas listradas, nesse caso privilegiando as bases com algodão, a maioria delas aqui com a indicação da camisaria business, mas vocês podem usar outros também. Então gola mal e o detalhe só da parte dos punhos sendo no sentido contrário, assim como na coleção da Balenciaga, porém aqui a gola está diferenciada, eles deixaram um volume maior de um lado. E na primeira saída de inverno da coleção do Ralph Lauren, onde fizeram a camisa com essa brincadeira de listras, que isso tem aparecido com muita força, dando essa sensação de upcycling mesmo, de como se estivesse reaproveitando o que a gente tem dentro do estoque. Outwear, com muita força, até mais do que nas estações passadas, o moletom, sweatshirt, hood, tanto para o masculino quanto para o feminino. As brincadeiras aqui que vão proporcionar algo novo, como a gente tem na primeira imagem. A gente olha e vê essas flores, dá uma sensação até meio romântica, mas tem a característica esportiva, não só pelos reguladores, mas também pelo bolso canguru. Então um tecido, de repente, tecnológico para fazer essa peça vai dar um ar mais novo. Aqui a gente colocou a indicação do Recycle Memory, que ele tem 100% do poliéster reciclado. Versões cropped, acredito muito não só para as camisas, como eu falei, mas para as versões de moletom também. Por mais que a gente fale que a cintura vai descer, que o gancho vai diminuir, o mercado jovem, ele gostou dessa cintura mais no lugar certo. Então, acredito muito na força dos croppeds. Aqui no caso, tem a história do monograma, mas se quiserem um tecido que dê para fazer essa brincadeira sem ter propriamente o nome da empresa, a malha ou a telacê jacquard é uma ótima opção. E a versão do moletom no paetê. Quando eu falo para vocês... Oi? Quando eu falo para vocês assim que o paetê, o brilho é importante,
Mais importante do que o brilho é a característica de conforto. Hoje eu mesma estou de paetê, eu tenho bebê, eu já trabalhei, fiz um monte de coisa, e assim, estou sentindo como se eu não tivesse com nada. Então usar bases que tenham a malha na parte de baixo, ou um forro que realmente dê essa sensação de leveza, é o ideal. Mas eu acredito nos brilhos e eu acho que a gente pode fazer ótimos trabalhos com paetê, principalmente se a gente colocar um forro para gerar uma sensação de conforto. Aqui a indicação é a malha paetê Night Light, que ela já tem a base de malha embaixo. Grupo dos coletes, eles podem ser desde versões alfaiatadas, onde tem o veludo de malha aparecendo, do desfile da Louis Vuitton para a Vogue Espanha, esse maxi colete, que ele pode ser feito tanto num aspecto de couro ou até numa base que imite, como por exemplo a neoprene, que ela tem realmente uma dublagem com aspecto de couro. E esse último que eu gosto bastante, por mais que a gente fale de inverno, ele tem uma sensação de textura de linho. Então aqui, usar bases do linho bengaline pode ser interessante também para fazer esse jogo. Jaquetas puff. Em grande quantidade, Max Mara pegou pesado nas versões de matelassé. Eu não usei imagem dela porque ela trabalhou muito alongado. Eu preferi mostrar versões mais comerciais, mas a gente pode falar que isso apareceu na coleção da Miu Miu com força, característica de brilho, rag and bone também, amarração no próprio tecido e na versão cropped, como a gente tem na coleção do Jacquemus. Que assim como a camisa, assim como a sweatshirt, a gente pode fazer essa jaqueta volumosa, menor, mais curta, e o tecido aqui indicado foi o Cotton Touch Stretch 80, que ele tem stretch no nome, ele não tem na composição, mas é o poliéster que dá essa sensação de elasticidade. Jackets, acredito muito, podem ser as versões em xadrez tanto curta quanto mais alongada, similar à alfaiataria lana. Pode ser numa versão mais básica como o Laneige, mas vamos pensar no que eu falei anteriormente, a questão da textura? Então, bases de veludo, principalmente com canais, seria uma ótima opção para a gente estar fazendo o desenvolvimento dessas peças. E a jaqueta bomber? Ela vai vir mais sofisticada. Pode ser um trabalho onde a gente tenha jacquard misturado com acetinados, como na primeira imagem. Na coleção da Miu Miu foi colocado base de suede para dar um ar até mais vintage, mais old school, aqui similar ao suede Spa Power. E a garrafinha tá da Chloe, mas na verdade essa peça é da Max Mara, ela tem essa ideia do jacquard ainda matelaçado, uma indicação aqui, até um tecido do Outlet que é interessante, que é o jacquard Thais Pan. E as versões de blazer, começando pelos curtos, os Spencers, esse tem ganhado muita notoriedade, não só na coleção da Dolce & Gabbana, mas de grandes marcas também, está sendo capa de revista, nessa maneira mais tradicional, abotoamento duplo. Esse, mais básico também, que tem que ter uma certa fluidez, indicação da alfaiataria High PV, e um dos que eu mais gosto é esse, onde a gente tem essa história da mistura de cor e do transpasse, mas a gente pode estar colocando não só bloco de cores, blocos de estampas e blocos de xadrezes também para estar fazendo o jogo. Blazers, os dois das laterais, trabalhando ideias diferenciadas de lapela. O primeiro, ele tem uma alfaiataria clássica parecida com a Cambridge, mas ele tem a lapela em verde, ao passo que o do Just Cavalli tem aqui um efeito de bordado. Trabalhar materiais como o aspecto de couro no blazer pode ser uma ótima indicação também. E eu queria olhar essas três imagens com vocês. Eles têm uma similaridade aqui, que todos eles têm marcação de cintura. Pode ser na alfaiataria, como na primeira, pode ser no acetinado, que aqui é a proposta do cinto mesmo, que ao invés de ter passado na fivela, ele foi amarrado. E uma que eu gosto bastante, que aqui foi trabalhado um veludo similar ao Premium 16 canais, mas com essa ideia do cinto mais esportivo. Saias e shorts, começando pelas mini saias, que agora se a gente tiver que fazer um ranking, elas são a bola da vez. Isso explica a mini saia, isso explica a legging, isso explica a meia calça, então a gente tem aqui um contexto mais completo. Grandes marcas trabalhando tweed, muitos tweeds nas coleções, pode ser para mini saia, pode ser para o Spencer. Eles podem ser mais discretos, como o tweed check, ou eles podem ser mais revelados, como o fancy check. A mini saia central, ela tem essa mistura do esportivo, mas tem relação à história ao desfile que a Louis Vuitton fez na Grécia.
Então, trabalhar essa história e etnias em modelagens esportivas vai ser importante. A Etro fez isso para os shorts. E na coleção do Boss, quando eu olho essa imagem, me traduz o balance que o Ale falou, onde a gente fala muito dessas peças do work leisure, onde tem a versão do work do trabalho, o leisure do prazer, e não tem mais um guarda-roupa, aquilo ali é quando eu vou sair, aquilo é quando eu vou trabalhar. Então a mini saia aqui tem o clochard, que agora ele vai decrescendo, ele vai diminuindo, tem a amarração do colicê na lateral, tem a versão do abotoamento também. Ainda no grupo das mini saias, porque elas são muito importantes, a simetria aqui similar à alfaiataria Comfort Stripe 1, e eu gosto muito dessa, porque ela tem essa ideia do zíper, mas ele não é para remover e deixar uma micro mini saia. Quando abre o zíper, aparece a estampa de baixo. A Chanel fez isso em calça também, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Saia midi, uma relação em comum com todas elas é que elas estão aparecendo muitas vezes com essa simetria orgânica mais arredondada. Podem ser em base acetinada, como o satin chantilly. O crepe de malha arena é super indicado para fazer o coordenado, não só a saia com corte a fio, e a brincadeira de duas tonalidades, que a gente pode colocar para duas padronagens também, a alfaiataria Chevron Melange. Sendo muito franca com vocês, e eu tinha falado isso lá na primeira apresentação de inverno, shorts e bermuda apareceu em menos quantidade lá fora. Mas eu acredito muito para o nosso mercado. Procurei colocar versões comerciais para vocês, desde versões ciclistas, onde a malha neoprene pode ser utilizada, versões de alfaiataria que nem sempre tem a necessidade do elastano, como a Tweed Gales. E falando a verdade também, esses shorts da Prada é da coleção Renylon, mas para ter esse volume, deixar ele com uma cara até mais refinada, a indicação aqui ficou por conta do satin bucol. E no grupo das calças, começando pelas leggings. Eu falei, tinha que confirmar. Então, trabalhando com efeito de estamparia, as versões de pezinho e aqui as versões da coleção do Valentino também trabalhando o monograma. As versões de malha neoprene light podem ser usadas, versões matelaçadas também. E os detalhes, zíper na perna, pezinho e as inserções de renda. Hoje eu não acreditei quando eu abri os editoriais e vi lá bastante renda com legging nas laterais, vejam costurabilidade. Se for para um detalhe, até essas rendas de lingerie, a JG, que a gente tem, que é menor, ela é mais estreita, pode funcionar bem. Calça reta, seja para o masculino ou para o feminino, é uma versão que está crescente. Na coleção do Saint Laurent, trabalhou muito essa paleta de cores mais seca, dos terrosos e dos verdes, e fez o coordenado, tanto o blazer com a calça reta, no veludo com canais, aqui similar a 8 canais. Muita calça reta com esse detalhe de alfaiataria, que pode ser o friso ou o vinco também, mas notem o regulador na barra, ou seja, pode brincar com o comprimento. E na coleção do Philippe Lim, assim como na coleção do Dolce & Gabbana, exploraram essa ideia de fazer o coordenado calça reta com a camisa de renda. Versões de calça jogger, com volume maior, como na primeira imagem, inserções de tiras, não só com listras esportivas, mas também com estampa, um animal print. Adoro essa imagem porque também vem desse conceito do work leisure. Colocou a versão do moletom, mas colocou um blazer por cima. Tá um híbrido, né? Trabalho e também lazer. Na parte da jogger, se eu falei do brilho para a parte de cima, estou falando ele como coordenado também. Então, parte de cima com brilho, calça com brilho e ainda tem o blazer. Ali, similar ao paetê espina preto. Trabalhar versões da malha light tricô para fazer estamparia para os coordenados. E por último, na coleção da Dsquare, uma versão utilitária, onde a sarja utility pode ser aplicada. Wide esportiva, acredito, muitos magazines já fizeram ela para esse verão em versões tradicionais de moletinho, procurei colocar algumas diferenciadas. A primeira, sempre que a gente fala de self-belted, o cinto no próprio tecido, já pensa naquela amarração aqui na frente, eu mesma. Agora vem aqui com uma versão onde pode fazer um cinto mais estreito e amarrar no passante. A calça aqui tem abertura nas laterais. Na coleção da Marni fizeram o coordenado bicolor com recortes, a versão dos frisos. O moletinho cose pode ser aplicado aqui também. Calças cônicas, eu sou suspeita, adoro essa calça tapered, a calça mais cenoura.
Ela pode aparecer de uma maneira mais tradicional. Aqui a indicação do gabardine, que ele tem crescido muito, inclusive em marcas importantes, como a Alberta Ferrer. A calça, que ela é cenoura, ela tem o vazado na parte da perna e o abotoamento. Ela está na Vogue de Hong Kong agora de setembro, mas é da coleção da Burberry. E por último, aqui a indicação do Indie Color Cotton Cetim, que ele tem um leve brilho, para fazer essa, que ela é bem afunilada, tem um regulador e, além de tudo, é utilitária. Flare pode aparecer em versões tradicionais com aspecto de couro e o friso. Pode aparecer em veludo, até com uma boa fluidez, a veludo com viscose. E na capa da Vogue Austrália agora de agosto, com esse bridismo de esporte, década de 70. Então aqui tem a parte de cima da parceria do Balenciaga e Gucci. E a calça que ela está usando é uma flare com abertura frontal. A malha suede pode dar um bom trabalho para fazer esse tipo de forma. Calças utilitárias. Na coleção da Chanel, por mais que ela esteja num tweed, a indicação aqui é a malha de tweed rustic, ela tem o bolso na lateral, ela tem as pregas e ela tem o zíper aqui, onde a gente pode ter aquela mesma brincadeira da coleção do Dolce & Gabbana. Mário disse com uma fluidez nessa peça que tem bolsos bem amplos, então a indicação do Lyocell. E por último aqui, a versão do utilitário, onde aparece a história do bicolor, o regulador na barra, a Sargent Utility Span é a indicação. E falando das peças com volumes, a Mum continua, a Slouch continua, a calça balloon continua. Quando a gente fala de calças com volumes, né, para o Brasil, acaba dando um frio na barriga, porque nem todas as marcas têm público para isso. Então, as calças com volumes, elas aparecem lá fora, acho que cada marca vai saber qual que vai trabalhar melhor, qual vai vender melhor, mas um detalhe em particular que a maioria delas teve são essas pregas na parte de cima. Então, isso vem com um ar mais refinado, vem com uma cara de alfaiataria, mesmo se for fazer uma calça para o segmento jovem. Destacando aqui a imagem central com o regulador na barra e passando para os vestidos. Vestidos românticos com base em veludos, onde eles podem ser canelados ou lisos e detalhe na gola. Madame Figaro de agosto apareceu com esse vestido e a Elle da Alemanha também. Eu optei por essa imagem porque ela traduz mais, ela está mais clara. É o couro trabalhado com corte a laser. Vocês podem fazer o trabalho de laser que quiser, mas se quiser uma indicação, a malha Leather Gap pode funcionar bem para esse tipo de peça. E funcional para o inverno em qualquer estado do Brasil, uma versão aqui de camisaria FT de fio tinto com a gola mais pronunciada. Blocos de cores ou blocos de estampas, assim como a gente tem nas duas laterais. O primeiro, malha plissage, é a indicação porque ela tem esse plissado mais compacto. Trabalhar a mesma estampa com cores diferentes, não só de bichos, mas os florais também. E na imagem central, onde os suedes com cores lavadas podem ser usados também, ou até os cetins delicados. Vestidos drapeados em grande quantidade, pode ser esse drapeado na parte superior, num aspecto da malha crepe, pode ser numa versão com aspecto de couro. E achei muito interessante esse editorial da Elle dos Estados Unidos de setembro, que eles muito brincaram com o criador e criatura. Então tá o Narciso Rodrigues e a criação dele, onde a gente vê aqui um vestido que ele é bem similar ao satin premium. Vestido camisola, desde versões mais básicas até diferenciadas, ela pode ter o efeito do franzido na lateral, pode ter o efeito de camadas e texturas, e eu já tinha mostrado esse vestido para vocês, é que ele estava embaixo daquela jaqueta puff da coleção da Miu Miu, a história do crochê, do feito à mão na parte de cima, e uma base similar ao Liquid Shine na parte de baixo, onde ela pode ser plissada. Sweat dress vem com importância também, a gente pode colocar versões de malha plush, a gente pode colocar trabalhos de matelaçados, o moletinho cose pode ser usado para estar fazendo bloco de cores, e eu adorei esse da Sacai, porque ele tem um tecido mais tradicional, onde pode até ser usado o moletinho cose, mas pode colocar ou um aspecto de couro ou um artigo tecnológico na lateral. Aqui ele pode ser fechado, ele pode ser usado mais justo ou mais aberto, como está na imagem. Coat dress, assim como os blazers são importantes, o coat dress também. O primeiro da coleção do Lagerfeld, similar à alfaiataria Biarritz, com detalhe aqui no bolso. Aspecto de couro num conceito mais minimalista, pode ser a malha neoprene ou soft feel.
E por último, o blazer, aqui no caso liso, aonde o Três Coroas arabesque pode ser interessante. No grupo dos macacões, na coleção da Alberta Ferré, esse visual, vamos falar assim, de um uniforme mais chique, ela tem utilizado bastante gabardine. Imagem central, mais voltada para o mercado jovem, com essa história do Maté Lacé, e além de tudo ele tem a estampa da marca. E na última imagem, onde a gente precisa de uma alfaiataria com uma boa elasticidade para ficar ajustada em cima e uma fluidez para a parte de baixo. Então aqui no caso, indicação da alfaiataria Bilbao. No grupo dos macacões, mais estilo jardineira com aspecto de couro, coleção do Ralph Lauren em bases acetinadas, ou a gente pode usar uma alfaiataria fluida. E por último, é um tecido consagrado aqui na Focus, que é o Zurich Span, que ele pode ser usado muito bem para essas peças inteiras mais alongadas. Para finalizar, os sets e os coordenados, então fazendo um recap aqui com vocês, aspectos de couro, os florais que podem ser iguais ou a mesma estampa, brincando com tonalidades diferentes. E se eu comecei com uma imagem da Chanel, vou encerrar com a imagem da Chanel também, explorando cada vez mais texturas e jovialidade. Queria só que vocês pensassem nisso, que antes a gente tinha tudo taxado, né? Abria um site e falava, é de tal a tal idade. Hoje está tudo cada vez mais aberto e democrático, assim como os tecidos. Queria lembrar para vocês também que conforto, design e matérias-primas mais conscientes, aliado aos produtos chaves direcionados para o público-alvo de vocês, vão fazer a diferença. Desejo ótimas criações. E falar que o pessoal da Focus está sempre abastecendo o Instagram, o Facebook, o LinkedIn e o YouTube também. Se vocês forem até no Instagram hoje da Focus, já tem spoiler do próximo verão. Muito obrigado, até a próxima!